E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor de controle externo na área de tecnologia da informação no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. E falando de Tribunal de Contas, eu venho, através desse vídeo, trazer os principais pontos relacionados aos cargos de TI lá do edital do concurso do TCE Pará, tá? Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Essa é uma grande oportunidade, em especial para você que quer ingressar aí na carreira de controle, tá? A gente tem o cargo de auditor de controle externo, é o mesmo cargo que eu exerço, só que me parece que nesse concurso do TCE a gente tem algumas peculiaridades que a gente vai analisar elas aqui juntos, ok? Então vamos dar uma olhada aí no que tem nesse edital. Aqui eu trouxe aqui uma imagem do lado do prédio do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Peguei lá no Google, né? Se acredito que seja essa imagem. Se não for, você me avisa aí. Ok? Então olha que lugar bacana para você ir lá trabalhar. Show! Então o que a gente tem nesse concurso, né? Os principais pontos aqui aos quais você tem que se ater. Primeira coisa, as provas serão realizadas lá em Belém do Pará, tá certo? Então, as provas serão realizadas lá, você vai ter que se deslocar para Belém para fazer essa prova. É um dia só, você vai lá, faz e aí é só esperar o resultado. A banca é a FGV, então, para quem não está acostumado, a FGV ela costuma trabalhar com questões múltipla escolha, e é o caso dessa prova, tá? Não é igual a CESP, Sebrasp, né, que trabalha com aquela verdadeiro ou falso. FGV é múltipla escolha. FGV é famosa assim, por ser uma banca que complica, né, em especial algumas matérias. O português aí é bem sofrido na FGV, mas nada que um estudo disciplinado e muita resolução de questão não resolva, tá? Então já fica a primeira dica aí, resolva bastantes questões da FGV, em especial de português, tá? Para que você não seja pego aí de surpresa. E aí, professor, quais serão as provas que nós teremos? Então, prova objetiva, discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, a nota da prova discursiva vai somar na nota final também, e avaliação de títulos meramente classificatório. Inscrição. A inscrição ela deve ser feita de 6 de maio a 14 de junho. Não deixe para a última hora. Taxa de inscrição, R$ 95,00 para auxiliar de controle externo e R$ 150,00 para auditor. Nós veremos agora quais são os cargos, tá? Então vamos lá. Cargos. Quais são os cargos que nós temos? Eu trouxe aqui logo uma tabela completa e tem mais um restante que eu não trouxe aqui, tá? Mas o nosso foco, quem acompanha o canal sabe que aqui a gente traz conteúdos relacionados a concursos na área de TI. Então a minha análise vai ser apenas em cima dos cargos da área de TI. E por que eu estou falando? Porque existem outros cargos. Se você está interessado e quer saber quais são todas as possibilidades, dê uma olhada lá no edital. Existem outros cargos lá de auditor de controle externo para trabalhar especificamente na área de fiscalização. E aí já fica o primeiro ponto, né? Primeiro ponto, porque eles separaram os auditores de controle externo da área de fiscalização do da área de informática. Colocaram um separado específico para a área de informática. E aí isso nos faz pensar, pô, será que eles não vão colocar os auditores de controle externo no controle externo, fazendo a fiscalização, fazendo a auditoria, como eu já realizei? É, talvez sim ou não, né? Pode ser que apenas eles quiseram aqui separar mesmo os cargos, as especialidades de TI, mas o nome do cargo é o mesmo, auditor de controle externo. Legal. E o que eu achei bacana é que nós temos aqui várias especialidades. No concurso que eu fiz, por exemplo, lá só tinha uma especialidade de TI, genérica, né? Auditor de controle externo na área de TI. Pronto, aqui não. Aqui a gente tem na área de banco de dados, análise de sistemas, análise de segurança, suporte e web design. E aí, quantitativo de vagas. Uma vaga para banco de dados, 5 para analista
de sistemas, 2 vagas para segurança, 3 para suporte e cadastro de reserva para web design. E aí a gente tem aqui as vagas distribuídas na ampla concorrência. Temos também aqui cota, né, cotas raciais e PCD. O PCD, o único que prevê aqui uma vaga imediata é o analista de sistemas, o resto é cadastro de reserva, tá? E para cotas também, uma para analista de sistemas e uma para suporte, falando de vagas imediatas. Mas não se preocupem tanto com essa questão de vagas, tá? Quantas vagas nós teremos, pessoal? Eu cansei de ver concursos que ficaram sem preencher as vagas. A preocupação de vocês tem que ser em ficar bem classificados, tá? Fazer uma boa prova, melhorar, trabalhe muito aquelas disciplinas que você costuma fugir delas, aquelas que você tem medo, suas maiores dificuldades, vai para cima delas e dominem esses leões aí, tá certo? Show, então as vagas são essas. Remuneração muito interessante, muito atrativa. Nós temos aqui, esse aqui é o quadro geral, né? Tem lá auxiliar técnico de controle externo. Então, até uma possibilidade, né? Você fazer o auxiliar técnico e fazer o auditor também. E aí, mais o que nos interessa para a área de TI é esse aqui, ó. Auditor de controle externo, demais especialidades, que não entra aqui em médico e odontologia. Remuneração, o vencimento, né? 5,75. Gratificação de nível superior, mais R$ 4.000, ou seja, só aqui já dá mais de 900. E esse ponto aqui eu acho muito interessante. Isso aqui vale demais. Trabalhar apenas 30 horas na semana, ou seja, 6 horas por dia. Você vai trabalhar meio período, né? Vai trabalhar das 12 às 6, né? Ou de manhã, é uma possibilidade, né? Das 8 às 2. E você tem 2 turnos do seu dia para você fazer o que você bem entender. Isso aqui não tem preço. Legal, então o vencimento básico é esse, né? 5 mais 4, 9, ok. Professor, mas para o auditor não está baixo? Calma aí, tem mais. E o que eu acho melhor, pessoal? A gente vai falar aqui as indenizações, tá? Isso aqui é melhor do que às vezes um salário bruto inicial mais alto. Porque o inicial bruto é R$ 20.000, só que não tem indenização. Aí o leão vai lá e come quase metade, né? Você vai sobrar uns 14 desses 20 aí. E olha lá. Então, quando você tem mais indenização, a indenização é isenta de imposto de renda. Então, se é 5.000 de indenização, é 5.000 e acabou, entendeu? Não é uma coisa nominal. Então, muito mais interessante você ter mais benefícios em indenizações, tá? Se liguem nessa dica aí. E aí, quais são? A gente tem auxílio alimentação, R$ 2.500 de auxílio alimentação. Já pensou? 2.500. Ou seja, aqui de 5 mais 4 dá 9. Você vai tirar aqui uns 6.800, 6.700 líquido. Aí você coloca mais 2.500 que vai cair limpo para você. E aí temos mais benefícios. Então, ó, adicional de tempo de serviço. Caso tenha tempo de serviço público, olha que interessante. Então, se você já tem tempo de serviço público, isso pode ser computado também para um adicional. E aí cabe a vocês entrarem nesses normativos, nesses artigos aqui dessa lei, para verificar o quantitativo, né? De quanto que a gente está falando aqui. Adicional de qualificação também. Então, se você tem pós-graduação, né? Seja especialização, mestrado ou doutorado, ou ainda um adicional por ações de treinamento, você tem mais auxílio, tá? Mais benefício. Abono por produtividade coletiva, que é uma parcela remuneratória de caráter eventual, paga proporcionalmente ao alcance da meta individual ou da meta coletiva. Ou seja, a gente vê isso aqui muito naqueles órgãos, naquelas empresas públicas, né, que pagam lá uma participação nos lucros, né? Algo nesse sentido. Dataprev, por exemplo, isso aqui seria algo semelhante. A produtividade, mas aqui por alcançar a meta, né, individual ou a meta coletiva. Ou seja, pessoal, as possibilidades de
de ganhos aqui são diversas, né? Então o ganho real vai muito além do que o vencimento, isso aqui que está previsto inicialmente. E se atente também ao regime de progressão, como é que é, né? Qual que é o plano de carreira deles lá? Dá uma olhada nessa lei. Eles progredem de quanto em quanto tempo? De ano em ano, né? Então, você tem que ver essas coisas também. Além de database todo ano, né? Isso aí é correção da inflação todo ano, seu salário vai estar aumentando. Show, remuneração sensacional. Requisitos. Ah, falando aqui para os cargos de auditor na área de informática, na área de TI. Banco de dados, analista, segurança, suporte, web design, todos aqueles, tá? Pessoal, os requisitos são esses. Ó, você ter graduação na área de TI, ter uma pós stricto sensu, ou seja, mestrado ou doutorado na área de TI, ou ainda uma pós na especialização, essa pós normal que a gente chama, né? Pós lato sensu na área de TI. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que mesmo você sendo da área de administração, de matemática, de economia, qualquer outra contabilidade, mas você fez um curso reconhecido pelo MEC, obviamente, né? Uma especialização na área de TI, você pode concorrer. Ou ainda, mesmo que o curso, o nome não seja específico de TI, mas no seu conteúdo tenha muitas disciplinas de TI, isso aí até na justiça é fácil de ganhar, tá? Isso aí, possivelmente, você leva fácil isso aí. Mas, para não ter dor de cabeça, um curso, uma especialização, um mestrado, doutorado na área de TI já te garante para concorrer aos cargos de TI, tá? E uma das vantagens dos cargos na área de TI é que a gente tem uma concorrência menor, mas obviamente isso não é à toa, né? A área tem uma complexidade bem legal. Prova, quando é que serão as provas? A gente vai ter aqui prova dia 4/8, lá para auxiliar de controle externo e para auditor, mas apenas para a área de fiscalização e área administrativa, tá? Para a galera da TI tá aqui, ó, dia 11/8. 11/8, auditor, área administrativa, comunicação, planejamento e informática. Então, aqueles cargos de informática entram aqui. 11/8, prova objetiva vai ser de manhã, das 8 às 1, ou seja, 5 horas de prova, e a discursiva das 3 às 7. E como é que vai ser essa prova objetiva? Então, a gente tem aqui na sua composição um módulo de conhecimentos gerais, são 100 questões no total, tá? 100 questões. E aí dessas, 30 questões são de conhecimentos gerais, sendo 10 de português, 5 de matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, 5 de ética, 5 de legislação específica lá, que é a lei orgânica, regimento interno, né? Tem que conhecer o órgão onde você vai trabalhar. E 5 de História, Geografia e Conhecimentos do Estado do Pará. Essas questões aqui, como por exemplo, legislação específica, pessoal, isso aqui é decoreba, tá? Não tem muita complexidade, não. É pegar o regimento, a lei orgânica e estudar, fazer uns esquemas, anotações para você relembrar. A ética também, possivelmente vão ter algumas leis lá e normalmente é coisa simples. Conhecimentos, segundo módulo, conhecimentos específicos básicos. Então, a gente tem mais 30 questões. Aqui eles chamam de conhecimentos específicos, mas é o básico, né? O que é o básico para um auditor? Então, e lembrando que esse esquema aqui eu peguei para auditor na área de informática, tá? Os auditores de outras áreas, a composição da prova é diferente, tá? Aqui é para a área de informática, auditor na área de informática. Legal, aí conhecimentos específicos básicos nós temos governança, aquisição de bens e gestão e fiscalização de TI, ou seja, o que rege, né, as contratações de TI lá no âmbito do estado do Pará. Então, você vai ter que ler os normativos associados. Noções de segurança da informação, terapia e prática de banco de... teoria, né? Perdão, teoria e prática de banco de dados, tá? Então, olha, bacana, né? Então, possivelmente a gente vai ter uma análise de dados aqui, né?
Então, aqui a gente tem 30 questões, conhecimentos básicos específicos. Conhecimentos específicos avançados serão 40 questões. 40 questões, e aí o conteúdo ele é específico por especialidade. Então, na parte de banco de dados, os conteúdos serão um, segurança serão outro, análise de sistema outra coisa, tá? E aqui são algo que a gente conhece lá como os conhecimentos específicos mesmo, né? Bacana, então a composição da prova é essa, 100 questões, 30 no conhecimentos gerais, 30 no específico básico e 40 no específico avançado. Apenas um lembrete aqui, as questões elas terão 5 alternativas, sendo apenas uma única resposta correta. Prova discursiva, o que nos espera, né? O que espera aí o pessoal que vai fazer essa prova? Serão 5 questões de conhecimento específico, tá? Não vai ser um textão só, uma única questão, não. São 5 questões, sendo que cada questão vai ter 25 linhas para ser respondida. 25 linhas. Dá para discorrer bem, tá? Sobre isso aqui. E cada questão vale 20 pontos. Como é que é isso, professor? Em alguns concursos, inclusive no que eu fiz, a gente teve, se eu não me engano, no meu foram 32 questões, duas grandes questões, né? Digamos assim, cada um com 30 linhas, se eu não me engano. Só que dentro de cada questão dessa, tinham várias subquestões. E cada subquestão valia 2 pontos, 1 ponto, tanto. Então, até completar a pontuação máxima ali daquela questão. Tá? Aqui, pelo que a gente vê, serão 5 questões, ok. Isso aqui é bacana, porque avalia conhecimentos distintos da pessoa. Não é apenas um único objeto cobrado. E aí, se não é o forte daquela pessoa, ela pode se dar mal, né? E, às vezes, isso não necessariamente vai escolher uma pessoa a pessoa mais capacitada. Então, aqui é legal porque faz uma análise mais completa. Então, 5 questões. Só que pela quantidade de linhas, a gente já consegue observar que será possível discorrer, construir algo mais amplo em cima dessas questões, né? Quando são poucas linhas para você responder muitas coisas, a resposta tem que ser muito objetiva, até para não faltar linha. Então, se perguntou qual que é o processo de software para não sei o que, você já responde. Quanto à questão tal, a resposta é X. Um código SQL para fazer tal coisa, você vai e coloca o código. Ok? O diagrama, desenha um diagrama UML para representar não sei o que. Você vai lá e desenha um diagrama. Isso tudo na questão. Tá? Então, e aqui, essas questões elas vão vir dos conhecimentos específicos. Então, podem cair objetos de conhecimento semelhantes a esses que eu exemplifiquei aqui agora. E aí, 25 linhas para você discorrer e responder o que está sendo pedido lá de forma direta, mas atentem-se ao que vai ser avaliado nessa prova discursiva. Dá uma olhada no edital e veja realmente quais serão os critérios, né? Para que você não tenha nota decrementada, ou pior, né? Você gastar a linha tentando mostrar conhecimento e às vezes aquilo nem vai ser considerado. Aí, para não ser eliminado, tem que fazer no mínimo 30 pontos do total. Lembrando que o total são 100, né? São 100 pontos. Então, 5 vezes 20, 100. Então, você não pode fazer menos que 30. E em cada questão tem que tirar no mínimo 5 pontos. Lembra que cada questão vale 20 pontos. Você tem que acertar aí pelo menos um quarto dela. De cada uma delas, né? Outro detalhe aqui, ó, para a prova discursiva, lá para o auditor. As questões versarão sobre conteúdo pertinente aos conhecimentos específicos, básicos e avançados. Então, analisem lá a parte dos básicos também, conforme o conteúdo programático. Então, tem que ir lá no edital e olhar o conteúdo. Depois a gente vai fazer outro vídeo fazendo uma análise do conteúdo. Por enquanto é só uma geral do edital. E a avaliação, serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição. Então, pelo que a gente vê aqui, dá a entender que sim, você vai ter uma brecha para
é tentar demonstrar que você sabe do que você está falando. Mas muito cuidado com isso, tá? Eu já me dei mal em um concurso por conta disso. Eu tentei mostrar conhecimento e aquilo não serviu para nada, porque o que eles avaliaram foi a resposta objetiva. Os caras vão na folha resposta e ver se você colocou as palavras-chave que eles estão procurando. Então, a minha primeira dica é, normalmente, você vai pensando em responder de uma forma mais objetiva. Mas o enunciado da prova que vai te dizer realmente se cabe ou não esse tipo de construção. Legal, pessoal? Então, é isso da prova discursiva. Ok? Trouxemos aí uma análise geral, rápida, desse concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Essa aqui é uma ótima oportunidade, tá? Oportunidade muito bacana. Ainda que você fique no cadastro de reserva, as chances de você ser chamado são grandes, porque as filas elas correm bastante. Normalmente o pessoal que vem passando, eles vão passando em outros locais, vão indo embora, e a necessidade da área de TI a gente já conhece, é gigantesca. Então, foco aí, tá? Dê o máximo que você puder de esforço nos estudos, tenha disciplina, porque vai valer a pena, pessoal. Legal? Para quem não me segue aí, siga aí no YouTube, conheça lá o nosso trabalho no Instagram, lá eu posto questões comentadas, rápidas, tá? É ótimo para você fazer uma revisão geral sobre vários assuntos lá. Considere também ser membro do canal, isso aí vai nos ajudar bastante, tá? Para dar aquela força. E também você vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos e também a lista de PDFs, tá? Lá no nosso grupo no Telegram você já tem acesso à lista de PDFs, mas os membros eles têm alguns PDFs a mais. E as aulas novas que surgirem, os PDFs ficarão exclusivos lá para os membros, tá, pessoal? Apenas R$ 5, só para você dar um suporte aí para o canal. Valeu! Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te trouxe uma informação útil, curta, se inscreva aí e compartilhe. Valeu, grande abraço, estamos juntos, até mais.